Olá, viva, paz Senhor a todos os telespectadores, acompanhantes do nosso canal Evangélica TV One. Então, nós estamos aqui mais num novo programa, não é? Hoje estamos, como tínhamos prometido, em estar aqui com um dos homens de Deus. Vamos falar de um tema necessário, importantíssimo para a nossa sociedade cristã. Hoje, sem mais comentário, eu gostaria de falar logo com o nosso pastor, reverendo pastor Meshaque. Paz Senhor, pastor, como está? Obrigado, Shalom, muito obrigado para esse convite. E ser convidado nesse programa que é muito importante. Eu vou agradecer o canal TV Evangélica TV. Eu vou agradecer também todos que vão poder nos acompanhar. E eu peço você ficar muito atento porque nós vamos falar e das coisas que é muito importante vai poder te ajudar para você avançar no caminho, esse caminho que é muito duro, um caminho muito complicado, que é o caminho de Deus. Obrigado. Exatamente isso. Hoje, sem dúvida, vamos falar de um tema muito grande, eu diria assim, pastor. Vamos falar sobre graça abundante. Muitos telespectadores que estão nos acompanhando esta hora estão ansiosos porque estavam à espera deste momento, queriam este tema, muitos vieram falar conosco sobre este tema. Então, pastor, pode falar conosco sobre graça abundante? E a graça abundante, para nós dizermos, não podemos falar da graça onde não há erros, onde não há pecado, porque a graça é algo que alguém, uma visão, posso dizer que alguém vê no sítio muita pessoa, muita gente errando e nos caminhos que não são caminhos certos, e ele mesmo pensa que depois escolhe alguém para poder retirar daquele caminho que é o caminho errado. E nós falamos da graça, nós podemos voltar no passado, que estamos se basear sempre na Bíblia, porque tudo começa já do princípio. O princípio quando Deus cria. Quem criou ele mesmo próprio Deus. Ninguém pedia a Deus para ele criar, porque ele mesmo viu que era melhor e bom criar. Que tudo que ele criou também era perfeito. Nós falamos da perfeição, uma coisa que não tem o erro. E não sei, ele mesmo próprio Deus, depois de criar, tudo que nós vejamos aqui, toda a criatura que era muito perfeita, mas ele julgou também criar o homem, onde começou os problemas. Tudo começou mesmo aí quando ele cria, que também não era mal para ele criar. Criou e depois entregou tudo para ele dominar. Depois de dominar e tentando dominar, estava a dominar e dar os nomes daquilo que nós estamos a ver hoje, por exemplo. Nós podemos Deus foi o primeiro humano que foi o nosso bisavô, que não pode chamar Adão. Mas ele foi enganado. Também que continua a acontecer no nosso tempo. Quem enganou foi o diabo. Ele engana e todas as promessas que estavam e para ele gozar o próprio homem, ele teve que perder por causa do pecado. Sim. Onde começou os problemas. E nós podemos também começar a comparar a vida do passado, que é do nosso bisavô, que é Adão, que não obedeceu naquilo que Deus pediu para ele cumprir, porque ele deu ouvido ao diabo, que muita gente também hoje em dia estão dando ouvido ao diabo, porque eles estão vendo que está rodear no corredor deles. E quando você fica muito ansioso, querer saber muito, e quando você está passando nos tempos, você está muito aflito, pode te levar para você cometer um erro. Isso que também aconteceu com o nosso bisavô, que é Adão e Eva. Quem começou a pecar foi a Eva, e depois a Eva transmite o mesmo pecado no homem. Isso que não é bom, sempre você depender e começar a ver a vida da pessoa, você começar a comparar. Eu digo sempre, você pode pegar nos lados positivos para você colocar na sua vida e você avançar. Mas quando você começa a copiar as coisas erradas, vai te levar você e entrar também no buraco. E voltar para não ficar a falar muito, nós não podemos falar da graça, da graça, se nós vejamos o pecado. E a graça começa onde? Para o pecado. E é assim que Deus já
e depois de homem, e com a mulher pecar, ele disse assim, você já não vai poder ficar no meu lado. Ele expulsou, eles não ficaram sem cobertura. Desculpa, pastor. O pastor disse algo muito importante que eu gostaria de realçar. O pastor disse que a graça começa onde termina o pecado. Será que quando o pecado reina, a graça não reina? Não, a graça reina onde há o pecado. Só para dizer, quando a pessoa está aflita, e eu posso recuar pouco, falando no sentido que onde para o pecado, porque é a graça que vem mandar para o pecado. Porque a pessoa, quando peca, ele está assim separado de Deus. Está separado de Deus. Então, para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos daquela graça. A graça é um caminho. É um caminho que pega uma pessoa, retira de um sítio errado para lhe levar no sítio abundante. Agora, pastor, pode explicar aos nossos telespectadores? Provavelmente nós estamos aqui a falar de graça. De que graça nós estamos a falar? Porque se eu não tiver telefone e o pastor me ofertar um telefone, é graça. Porque talvez eu não merecia este telefone e o pastor me ofertou, e para mim é recebendo um telefone de graça. Agora, por que nós falamos da graça? Por que estamos a falar de graça? De que graça nós estamos aqui a falar? E talvez as pessoas que vão poder nos acompanhar vão ficar muito um pouco assim, a começar a não entender de que graça que nós estamos a falar. Certo. Aquilo que você te referiu é a graça. Mas quando eu falo da graça, essa graça é um caminho que pega uma pessoa no sítio errado e lhe leva no sítio perfeito. Nós temos uma só pessoa que conseguir fazer isto. Ele conseguiu retirar as pessoas no sítio errado, através da cruz. Está vendo a cruz? E ele até não merecia, mas aceitou, porque o humano, do princípio que nós falamos, erraram, que é a mulher como o homem. Mas como o nosso Deus, que é um bom pai, que nunca abandona, ele prometeu alguém que devia se sacrificar para nós. Nós, como falamos de graça, estamos a referir de Cristo. Amém. Que Ele é a graça. Ele que é o caminho. Ele que retira alguém que está no sítio errado, que está no pecado, e santifica, limpa. E aí você vai retornar-se tipo uma nova criatura. Assim nós voltamos na Bíblia, que a Bíblia diz que a pessoa, quando recebe Cristo, que é a graça, torna-se uma nova criatura. Então já não podemos mais falar do pecado. Por isso eu disse, onde para o pecado começa a graça. Amém. Pastor, continuando a falar da graça, o pastor poderia nos dizer se, mesmo estando na graça, podemos fazer tudo? A graça, quando nós vivemos na graça, somos permitidos de fazer tudo. Porque hoje há cristãos que dizem que não vou orar mais, não vou jejuar mais. Por que jejuar? Por que orar? Se já tem alguém que fez tudo por mim na cruz. Jesus disse que tudo já está consumado. Pastor, se tudo já está consumado, por que irmos à igreja? Por que orarmos? Sim, eu concordo consigo para dizer que muita gente pensa quando você recebe Cristo que a graça para nós já acabou. Não. Apóstolo Paulo estava a lutar, porque a vida cristã é uma vida de luta. Você tem que lutar, andar, você talvez tentar atingir a perfeição. Mas a perfeição é muito difícil para nós. Porque a nossa vida de dia a dia nós pecamos, mesmo que não querer fazer, que não querer pecar, às vezes não pecamos. Que nos cobre mesmo essa graça, para dizer que mesmo Deus, quando quer castigar, Ele veja mesmo essa obra da cruz. Porque alguém se sacrificou para nós, se sacrificou para aquela pessoa que está lá e me seguir, para você que continua naquela vida de pecado. Isso não implica quando você recebe Cristo, acabou, não. Devem sempre lutar dias e dias e ver a sua vida para você levar uma vida de santificação. Porque você, quando não santifica, nós santificamos. Porque Jesus Cristo, dentro de uma pessoa, Jesus Cristo, que eu posso dizer que é mesmo o Espírito superior dentro de nós, cada vez quando você anda, quando você peca, Ele está aí a dizer, cuidado, você está errado. Volta no bom caminho. Que receber Cristo, essa graça,
Cuidado, vai te enganar um dia. Você já escuta também na Bíblia. Enganosa, pode te enganar. Muita gente pensa que nós já acabou já. Vivemos pela graça. Não. Mas dia a dia nós devemos lutar para nós andarmos e chegarmos até na perfeição. Ok. Pastor, poderia ainda continuar a debatermos deste assunto sobre graça abundante? Existem muitos cristãos que pensam que quando recebem Jesus Cristo, as suas vidas melhorou, a sua vida financeira, material, espiritual, tudo mudou. Pastor, pode nos explicar mais ou menos como é que acontece isso? Porque há cristão que pensa que era pobre, quando aceitar Jesus vai ficar rico, vai ter casa, vai ter dinheiro. Como é que esse processo acontece? Nesse processo eu posso voltar, mas eu vou recuar um pouco, comparando com a vida de Moisés. E quando Deus chama alguém, Ele lhe leva no deserto. Para você não pensar que a vida já é melhor. Não. Vai passar no deserto. Porque um cristão que recebeu Cristo, tornou-se uma nova criatura. Você vai passar os tempos. Não vão ser os tempos fáceis. Eu posso comparar com a minha vida, porque, por exemplo, antes de você receber Cristo, a pessoa receber Cristo estava a depender de umas amizades, para você conseguir comer, você tem que mentir, você tem que roubar, você tem que ter uma namorada, um namorado que ele vai poder te dar alguma coisa. E quando recebe Cristo, essa vida já não é, porque você já é uma nova criatura, já não depende daquelas práticas. Isso implica que você tem que levar uma vida verdade, uma vida real, uma vida de santificação. Você tem que cortar esse caminho. Mas andar com Deus, começar com Deus, não nos leva à abundância. Como é se deixar a pessoa e não começar a ver abundância? O que acontece? Porque muita gente está ansiosa de entrar na igreja e conseguir casamento, porque acha que depois de receber graça, que tudo tem que acontecer de graça, tem que casar de graça, não vai lutar muito, tem que conseguir um emprego, não lutar, não é? Porque lá no mundo lutam para irem ao quimbandeiro, dormir nos caixões, dormir no cemitério, fazem tantas coisas só para conseguirem uma estabilidade superior aos outros. Mas quando entra na igreja, o que deve-se fazer para que a pessoa não passe por estas coisas? Porque as pessoas querem as coisas de graça. Veio à igreja, não orou muito, não se sacrificou muito, já conseguiu casamento, já tem filho gêmeo, já tem uma casa, já tem viatura. E quando não acontece isso, o que há de dizer? Isso que é um problema. Nós, pastor, temos uma tarefa, temos um papel que nós já jogamos muito que tem a ver com esse assunto. Porque você não pode se enganar quando você logo receber Cristo, já você vai receber, a vida muda, não. A tua vida vai mudar sim, com a fé, mas o problema, você ainda vai passar nos tempos, que eu falei, passar no deserto. Vamos lá ver o exemplo modelo Popo Cristo, que é a fonte da abundância, que é a fonte da vida. E ele, antes de começar o serviço, vamos lá voltar no livro de Mateus 4, 1 até, lá no fundo até 7, e ele mesmo foi no deserto, para mostrar um exemplo a todos nós. E vamos também ver o exemplo de João Batista. João Batista, ele veio cá no mundo para preparar o caminho de Cristo. Logo, não viveu uma vida só com muita abundância, não. Na vida cristã, o princípio sempre, você tem que levar uma vida de sacrifício. Onde nós falamos de sacrifício, você deve sacrificar muita coisa. E quando você sacrifica muita coisa, isso não implica que você logo vai receber, não. Assim, se a pessoa colocar esse tipo de exemplo na cabeça, isso que faz aquela pessoa, como cristão, chega, depois de um mês, volta a morar no mundo. A vida cristã é uma vida de luta. Todos os dias nós lutamos. Nem que você logo quando chegar vai receber logo, não. Precisa de ter paciência, precisa de levar uma vida de sacrifício para você alcançar. Até naquele outro lado que nós estamos a escrever, lá a pessoa vão lá à busca de feitiço para alcançar alguma coisa com muito rapidez. E sim, eles aí ele não precisa sacrificar muita coisa. Ele se pega, só vai sacrificar o filho, já recebe. Mas no nosso lado, no nosso lado não é assim. Precisa a gente orar. A vida cristã
se é uma vida que vai te levar no reino do céu, mas é uma vida que precisa de gente ter paciência. Um dos frutos do Espírito Santo. Até aqui nós vamos continuar com a conversa, vamos para um curtíssimo intervalo, voltamos daqui a já, vamos continuar a falar com o pastor. Nós estamos a falar de um tema muito importante, falar da graça abundante. Nós ainda vamos continuar aqui a falar, acredito que você está a aprender muita coisa, você que tem levado a tua vida pensando que a graça é uma coisa fácil de se aderir, você entra na igreja e já tem tudo que você tem, o que o pastor está aqui a nos dizer é que não é bem assim. Não é bem assim. Então, daqui a pouco voltamos para mais conversa com o pastor. Até já. Ok, sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte do programa Profundeza. Vocês que estão acompanhando o canal Evangélica TV One, continuem aí desse lado, não saiam, porque nós já voltamos. Nós estamos aqui com o pastor Meshach a falar de coisas muito importantes. Pastor Meshach, muito obrigado por continuar a estar conosco aqui. Okay. Nós estamos a continuar a falar do nosso tema, que é a graça abundante. Pastor, por que os pastores agora atualmente têm citações de buscarem mais poder? O que está acontecendo? A graça não está a operar ou o poder de Deus já não existe? Porque os pastores estão agora a aderir mais feitiço, agora na igreja lava-se, há azeite de nomes, há tantas coisas. Por que, pastor? Se estamos com a graça é um pacote completo. A graça, quando salva, lava, liberta e dá o poder. Razão pelo qual diz em Marcos capítulo 15, não é? Capítulo 16, versículo 15 em diante, diz o quê? Eis que vos dou o poder. Eis que vos dou o poder. Mas qual é o poder que está com os pastores atualmente? Muito obrigado pela essa questão, essa pergunta também muito pertinente para nós e nós ajudamos o povo de Deus. Também os pastores que vão poder nos acompanhar, estamos a acompanhar nesse programa para a profundeza, que eu vou dizer assim. E a própria mesma graça que nós referimos que é o Senhor Jesus Cristo sabia que essas coisas deviam acontecer. Está escrito no livro de Mateus 24, 1 até no fundo, que ele mesmo já profetizou a dizer que no tempo do fim e que quando começam as dores, isso vai acontecer. Haverá os falsos profetas dentro da igreja, vão falar no meu nome e vão também praticar muitas coisas, haverá milagre. E isso são as coisas que já foi profetizado, ele mesmo sabe, falou daquilo que é a própria graça, porque sabe que onde há graça, nós temos um enganador que o Satanás, ele sempre está lá para copiar. E o povo de Deus, isso são coisas que normalmente vai acontecer mesmo. Porque sabe, no tempo do fim, conforme que ele está a dizer, que a amor de muita gente vão arrear. E depois essas práticas, onde não há amor, onde essas coisas que a pessoa vem na igreja só quer ver o milagre, e também os pastores, quando tentam, não tem aquela vida de sacrifício, a vida de santificação, a vida de oração, e vai querer fazer o quê? Vão lá, onde a pessoa copia, o diabo que costuma copiar, porque tudo, às vezes, aquilo que Deus faz, ele também faz. Satanás. Porque quando Deus expulsou Satanás, não lhe retirou de nada. Ele ficou com poder. O diabo sabe que o povo de Deus, os pastores, precisam daquele poder.
E também não são todos que são servos de Deus. Porque ele me disse, dentro da igreja, o ímpio vai sentar, ele vai dominar. Porque muitos cristãos também vão ser enganados. Isso é normal. Quando nós falamos de cristãos, também os pastores fazem parte. Certo. Eles também tentando aí pegar os feitiços para fazer alguma coisa. Tem amigo que ele, quando reza, faz aquelas práticas, a pessoa cai, lava, ele também vai querendo fazer aquilo. É porque hoje na nossa sociedade a tristeza que nós temos vem primeiramente dos pastores. Os pastores têm fio agora, pastores têm anéis, pastores têm paus, cajado, pastores têm coisas que não mostram a graça. Porque a doutrina da graça é a pessoa de Jesus Cristo. E muitas das vezes nas nossas igrejas atualmente, falando, os pastores nos trazem coisas que diferenciam com Cristo. Porque o milagroso é graça, e graça é Jesus. Mas quando o pastor traz um pau, diz que o pau está a operar milagre, assim pau é igual a Cristo ou Cristo é igual ao pau? Você está me dando graça, quando falamos da graça e quando ouvimos essas, vejamos também essas práticas, também nos dá mesmo graça para nós pensar. Não devemos pensar muito, porque o tempo mesmo está também muito mal. E é mesmo a própria graça, quando eu falo da graça, eu me refiro a Cristo. Ele deu um exemplo, precisava de comer porque estava com fome. Ele chegou no árvore e ele queria para comer o figo, né? E depois deu conta que não tinha nada, só tinha lá folha. Eu vou comparando a vida de uma árvore com folha que não tem fruta, e eu vou comparar com uma pessoa que tem dons espirituais, mas não tem fruta. Porque para você definir um servo de Deus, você não pode lhe ver através dos dons, porque o dom nós recebemos pela graça. Mas para você ter aqueles frutos espirituais, precisa você ter uma vida de sacrifício. Quando a pessoa não tem a vida de sacrifício, vai querer fazer o quê? Vai pegar no feitiço. Vai ter um pau. Vai fazer aquelas coisas. Aqueles aí, como o diabo sempre gosta de copiar, também estão lá a se defender, dizer que não, no tempo antigo, eles sempre voltam no tempos antigos, também são as práticas que eles faziam. Mas nesse momento nós estamos a viver pela graça. A graça basta. Porque eu não estou a dizer que eu não sou contra um milagre. Eu acredito em um milagre. Eu acredito em cura. Eu acredito que Cristo não muda, é o mesmo. De jeito que ele operou nos tempos antigos, continua a operar. Mas é que para você definir, você ver um servo de Deus, eu aconselho sempre para você não vai através dos dons. Você tem que ver através dos frutos. Espiritual, ele tem que ter aquela paciência, tem que ter aquela vida de sacrifício, orando muito, assim que vai ver que Deus pode operar através do Espírito Santo. Pastor, falando de obras ou de frutos, muitos pastores atualmente estão a pensar que o fruto ministerial ou o fruto pastoral é ter membros na igreja que têm muito dinheiro, que dão bom dízimo. Será que é isto? Ou não é? Porque será que até hoje ainda se faz como profetas de antes? Eu conheci, ouvi, li, meditei na Bíblia sobre a vida do profeta Eliseu, que depois de ele curar, dele dar uma orientação da cura do Nabal, depois de Nabal ser curado, mandou a sua oferta, mas ele rejeitou a mesma oferta. Por que os pastores de agora não fazem isso? Quando uma pessoa vem, ora por mesmo, recebe um milagre, tem que ter uma oferta. Não estou a dizer que é mau, mas eu gostaria de saber por que, se esse profeta nos mostra que depois do milagre não precisamos cobrar. Mas por que os pastores, depois do milagre, há sempre uma cobrança? Nós estamos a falar da graça, tudo que é graça é gratuito. Certo. Então, que recebemos gratuito. E devemos também nós, que é dentro de nós que Deus colocou para servir para esse povo. Mas eu digo sempre, quando nós falamos do pastor, nós nunca falamos do pastor em relação a uma igreja. Nós falamos do pastor em relação a uma ovelha. Porque um bom pastor é aquele pastor que quando tem 100, vai se perder, ele abandona, deixa aquele 99.
e vai à busca daquilo que é muito importante. Você não pode deixar perder uma ovelha e por causa de 99, eu vou dizer que não, vou lhe deixar assim. Nós estamos se chamando pastor em relação da ovelha. Então, para você também administrar ou você servir a Deus, você não vai servir a Deus dentro da igreja. Não, isso é muito negativo. Isso que está a fazer hoje, que muita gente pensa quando tem uma igreja, eu não estou a dizer que é para a gente ter uma igreja com pouca gente, que quando tem uma igreja grande, com muitas ovelhas, com muita gente, que é o grande, o pastor é grande. Não. O pastor grande vê-se de dentro, não é de fora. O pastor grande vê-se dos frutos das obras espirituais que mostra esse aqui é mesmo, na verdade, é um servo mesmo de Deus. Também, eu não sou contra que esse que nós chamamos ação de graça. Ação de graça também, você não pode obrigar alguém a te pagar porque não se cobra. O milagre, porque nunca Cristo cobrou também um milagre. Isso também depende da cada pessoa. Se ele vai te oferecer, isso não é mal, mas você não podemos, que eu também vejo que essas práticas estão assim, a pessoa quando chega a dizer que não, primeira coisa é envelope do paixão, não. Nunca Cristo nos falou dessas coisas. Não devemos assim refletir a imagem de Cristo. Nunca está escrito na Bíblia que Cristo estava aí a cobrar milagre, cura. Nunca está escrito. Mas também tem um exemplo que você acabou de frisar que é muito importante, a vida de Eliseu, quando recebeu. Nós temos também uma história do Eliseu quando ia na casa daquela tsunami. E dava sempre um espaço, deixava um espaço, uma casa, um quarto onde ele estava a meter e estava a tomar conta do servo de Deus. Mas no outro lado, no outro sentido, quando depois de operar aquele milagre, e outro que era um pagão, tá vendo? E entrega alguma coisa, não, eu não posso receber, porque às vezes não sabemos a fonte daquilo que nós estamos a receber como ação de graça. Também não concordo que nós recebemos assim gratuitamente. Nós também devemos, nós como sendo pastor, e trabalhamos no sentido para nós agradarmos e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça. Pastor, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta, mas no lado pessoal do pastor. O pastor já recebeu alguém, um membro que recebeu, viveu um milagre, mas esse membro não é membro afetivo nas orações, não é membro afetivo em jejum, não é membro efetivo nos cultos, mas esse viveu alguma coisa e veio doar algum valor. O pastor já recebeu esse tipo de problema e como é que foi a reação do pastor? Recebeu? Não recebeu? Eu me recordo, sim, no meu ministério já aconteceu, eu era ainda jovem, e também não era ainda pastor. Eu estava a ajudar uma família que também não rezava conosco, é a mulher, mas o homem estava numa prática que também não era boa, numa igreja, aquelas sectas aí, tinha um feitiço, mas eu fiquei orando para aquela mulher que Deus era maluca, Deus opera, ele fica curado, mas aquele senhor continuava na vida da fornicação. Eu disse, não posso receber, porque eu não posso também já não me dá, porque você tem que sair nessa vida. Não pode continuar nessa vida e você continuar a me dar o seu dízimo. Não, isso não é bom, porque até a Bíblia diz, quando você está com um problema de uma pessoa, você não pode ofertar, até está escrito na Bíblia. E se você não vai ofertar, é quase igual o dízimo, é quase igual também a ação de graça, porque que nós recebemos deve ser uma coisa que é pura. Imagina alguém vai burlar, eu sempre também costumo martelar aqui na igreja, você vai lá burlar, não vale a pena você vir dizimar, porque não é bom. Várias vezes, mas nós estamos aqui não para fazer uma defesa, não, para nós tentamos ajudar o povo e também os pastores, que são nessas práticas, para dizer que não, que recebemos. Você recebeu porque foi uma graça na parte do Senhor, que você recebeu um dom na parte da pessoa para você colocar aquilo na prática para o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pura graça. Amém. Amém. Nós estamos a continuar com as conversas com o pastor. Pastor, como o pastor pode falar para os outros pastores colegas que estão inclinados deste lado,
que estão mergulhados neste lado. Há pastores que só têm elenco de pessoa de muito dinheiro, mas esse dinheiro é dinheiro sujo. O que o pastor tem a dizer para essas pessoas? O que é mais importante na graça é a pessoa ter muito dinheiro ou a pessoa ter a vida salva? O que é mais importante que a pessoa ter uma vida salva. Eu vou alertar, eu vou aconselhar você que é o homem de Deus, você é meu colega. Você recebeu algo na parte de Deus para nós e administramos, para nós gerirmos esse povo. Esse povo não é nosso, esse povo tem dono. E não é bom que a Bíblia diz você perder tudo por causa de valor, das coisas do mundo. E nós devemos um dia darmos conta daquilo que nós estamos a gerir hoje. Se você está já errado, porque a pessoa quando está no erro, ele mesmo nunca vai dar conta de estar no erro. Certo. Mas através dessa palavra, talvez pode te interpelar para você sair naquele caminho. Porque a obra de Deus anda com dinheiro, não está dizendo que não, porque para você, e essa que estamos aqui a fazer nas igrejas, você construir precisa de valor de dinheiro. Mas você deve saber como você também trabalhar. Porque nós precisamos também trabalhar. Quando você trabalha, vai poder também ajudar. Porque ajudar a igreja nem só aquelas ovelhas. Você também é ovelha. Porque eu sou pastor, mas também sou ovelha. Sou cristão, sou um crente. Porque alguém também, nem que sou pastor ou outro apóstolo, alguém que vai me pregar também. Até a Bíblia, a natureza deve também, às vezes, nos pregar. É para dizer que também eu sou crente. Que mais eu vou pedir, ou vou interpelar, e os pastores que são naquelas práticas. E você deve saber que estamos a aproximar e no tempo do fim. Não é bom você se entregar, se deixar que o diabo te levasse no buraco. Porque nesse buraco, quando você entra, para você sair, fica muito complicado. Porque eu já vi os pastores a pegar o feitiço e perder a vida. Eu vi o profeta a pegar o feitiço e também perder a vida. E que serve você hoje você ia pregar a palavra de Deus, amanhã você perder o rei do céu por causa da fama, por causa de dinheiro, por causa da mentira. Isso que não é bom. Esse é um conselho que eu posso dar aos meus colegas que são servos de Deus, que também têm muito respeito para todos eles. Pastor, o que o pastor vai dizer agora? Nós estamos já a terminar o nosso programa. Daqui a nada vamos nos despedir. Mas o que o pastor tem a dizer para a igreja atual, para o corpo de Cristo, a igreja local, aos membros que estão nos acompanhar, a delegação cristã que está espalhada no mundo inteiro, qual é a mensagem que o pastor pode passar para as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando? A mensagem que eu estou a passar, que esse dia todo estou a passar no povo de Deus, a igreja, aqui o corpo de Cristo, que Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo. E nós devemos se preparar. Nós devemos assim controlar o relógio de Deus, porque o tempo, quase posso dizer que nós estamos quase a chegarmos e no tempo que Cristo para vir arrebatar o povo e a esposa aqui, você que é esposa, eu também sou esposa do Cristo. O tempo está mal, nós devemos se cautelar. Eu estou a alertar você que está distraído de você gozar da graça, porque nós recebemos essa graça. É uma graça porque há muita gente no mundo, ainda tem muita gente que precisa dessa graça que você recebeu. Então quando você recebe Cristo, não lhe faz sentar no seu coração, deixa Ele te conduzir, Ele vai te levar nos caminhos certos. Que Deus abençoe o corpo de Cristo e que Deus também abençoe a igreja. A igreja precisa mesmo de Cristo, a igreja precisa de ouvir essa palavra, esse tema que foi um tema muito, muito mesmo importante, pertinente, para nós tentarmos assim e assim abordarmos também a fazer um pequeno lembrete à pessoa que já ouviu essa palavra. Também. Nós já estamos ao final do nosso programa. Agradecemos à produção do nosso diretor, presidente, Papá Charlie. Agradecemos ao pastor que recebeu o nosso convite com todo carinho, todo amor. Agradecemos também a você que ficou desde o princípio até aqui acompanhar este programa, que é o programa Profo
Ndeza, muito obrigado a você e agradecemos a todos que estão a apoiar esse programa. Muito nosso obrigado. Continuem a acompanhar o canal Evangélica TV One. Nós estamos aqui e estamos todos os dias porque nós estamos cada vez melhor. Muito obrigado. Deus abençoe.